Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 22, tema: Batismo e Enchimento. Agora, devemos considerar certos aspectos do ensino bíblico concernente à doutrina do Espírito Santo, das quais, até aqui, não podemos tratar, e, a meu ver, a abordagem mais conveniente é esta. Há certos termos com respeito à relação do Espírito Santo com o crente que tocamos só de passagem, mas que não podemos entrar em detalhes, por isso os focalizaremos agora. São termos importantíssimos e, em certo sentido, visto que são importantes, não são fáceis. Aliás, eu poderia até dizer que são difíceis e que têm às vezes levado não só à confusão, mas também a um bocado de discussão e controvérsia. Como já realcei diversas vezes antes, sempre descobrimos que, quando uma doutrina é de caráter vital, geralmente há dificuldades, pois a razão óbvia é que o diabo, o adversário de nossas almas, compreendendo a centralidade e a importância da doutrina, concentra sua atenção sobre ela. Vimos isso no caso da expiação e da pessoa de nosso Senhor, por isso não é de se surpreender se ele fizer o mesmo neste ponto. O primeiro termo, pois, é batismo, o batismo do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. Ora, sinto que as dificuldades geralmente surgem porque, de todos os lados, todos nós somos um tanto inclinados a ser dogmáticos. Certamente que a confusão surge devido a esse fato. Vocês descobrirão que cristãos igualmente piedosos puseram estas questões em pauta e não disseram exatamente a mesma coisa. Isso é inevitável em relação a certos aspectos da verdade, mas, quando isso acontece, cumpre-nos evitar uma atitude hiperdogmática. Devemos andar com muita prudência, com referência e santo temor. Naturalmente, certas pessoas chegam aí sem demonstrar qualquer dificuldade e vocês as ouvem se expressando com total leviandade. Dizem, naturalmente, ao meu ver, não há problema algum. Existe um só batismo, muitos enchimentos. Ora, expressar-se dessa forma acerca de um tema tão solene e sagrado é quase que negar a totalidade da doutrina do Espírito Santo. A questão não é quão fácil e convenientemente, para nossa própria satisfação, podemos classificar estes termos. A pergunta vital é: o que representam estes termos e o que sabemos sobre eles na própria experiência? Permita-me lembrar-lhes novamente que todo o meu objetivo ao percorrer estas doutrinas bíblicas não é simplesmente ou primariamente ampliar meu próprio conhecimento no sentido intelectual, nem o de vocês. Certamente que não. Estou interessado nestas coisas por uma única razão, e essa é que uma profunda e real experiência do poder da salvação depende de um conhecimento dessas doutrinas, e não um mero conhecimento intelectual e teórico. Qualquer um que se restringe a isso está pedindo problemas e provocando calamidade. Tal conhecimento é essencial, contanto que nos introduzamos a ele de um modo correto e compreendamos que ele é algo que enriquecerá nossa experiência. E isso é particularmente procedente quanto a uma questão como esta que ora analisamos. Permitam-me começar assim. Onde se encontram os termos usados? Como são usados e por quem? Bem, o termo batismo é usado por João Batista. Vocês poderão encontrá-lo, por exemplo, em Lucas 3, versos 16 e 17, e suas passagens paralelas. Somos informados acerca do povo que ouvia a pregação de João no Jordão. Ora,
Estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo. Verso 15. E João, atinando para o que estavam pensando, voltou-se para eles e disse: Eu, na verdade, vos batizo em água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira, e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João o predisse. Mas nosso Senhor Jesus Cristo também usou a mesma expressão. Em Atos 1, verso 5, vocês encontrarão. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E ele disse isso 10 dias antes do dia de Pentecoste. A seguir são usados vários outros termos, os quais, obviamente, se referem à mesma realidade, ainda que nem todos concordem com essa afirmação. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, o apóstolo diz: Ou, porventura, ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Verso 3. É muito difícil imaginar isso como uma referência ao batismo em água, visto que, seguramente, o batismo em água não nos batiza na morte de Cristo. É através do Espírito Santo que somos batizados em Cristo e em sua morte. E a seguir existe aquela grande passagem em 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos. Em Gálatas 3,27, vocês se deparam com isto: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E em Efésios 4, verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é indubitavelmente uma referência ao batismo pelo Espírito Santo, nosso batismo em Cristo. Esse, pois, é o genuíno uso da palavra batizar em conexão com o Espírito Santo. É importante para nós, porém, conservar na mente que alguns outros termos são usados, os quais, obviamente, se referem à mesma realidade. Os termos parecem ser intercambiáveis, como se fossem mais ou menos sinônimos. Somos informados, por exemplo, sobre o Espírito Santo sendo derramado. Isso está na profecia de Joel, citada pelo apóstolo Pedro em Atos 2,17. Em Atos 8,16, vocês encontrarão a afirmação de que o Espírito Santo não havia ainda descido sobre os samaritanos. Em seguida vem a pergunta que o apóstolo Paulo faz aos discípulos em Éfeso: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, verso 2. E Pedro, justificando sua ação em admitir Cornélio e outros gentios na igreja cristã, disse: Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Atos 11, verso 15. O argumento de Pedro era que ele viu nitidamente que aquilo que havia ocorrido a Cornélio e sua casa era a mesma que havia ocorrido a ele e aos demais apóstolos, os 120 presentes no cenáculo, bem como aos outros no dia de Pentecoste, em Jerusalém. Disse ele: Quando eu vi isso, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Atos 11, versos 15 a 17. Ele não podia recusar-se e batizá-los, disse ele, porque o Espírito Santo havia descido sobre eles. Parece-me, pois, que todos estes termos claramente apontam para a mesma realidade. Portanto, devemos encarar a pergunta: o que é o batismo do Espírito Santo? Ora, segundo alguns, como já vimos, realmente não existe dificuldade alguma sobre isso. Dizem que ele é simplesmente uma referência à regeneração e nada mais. É o que ocorre com as pessoas quando são regeneradas e incorporadas em Cristo. Segundo Paulo ensina em 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só Espírito fomos todos batizados. Você não pode ser cristão sem ser membros desse corpo. E vocês são batizados nesse corpo pelo Espírito Santo. Portanto, dizem, esse batismo do Espírito Santo é simplesmente a regeneração. Quanto a mim, porém, não posso aceitar tal explicação, e aqui é onde nos agarramos diretamente com as dificuldades. Não posso aceitar isso porque, se eu cresce nisso, teria de crer que os discípulos e os apóstolos não haviam sido regenerados até o dia de Pentecoste. Suposição essa que, a meu ver, é completamente inadmissível.
Da mesma forma, naturalmente, teriam que dizer que nem um único santo do Velho Testamento teve vida eterna ou foi filho de Deus. Temos visto muito claramente, porém, o ensino das Escrituras a esse respeito, que foram regenerados e que todos nós, ao sermos regenerados, nos tornamos filhos de Abraão. Temos visto também que nada nos acontece à parte deles e que somos participantes da mesma bênção, visto que só existe um único pacto, este pacto de salvação e redenção. Teríamos também de dizer que os samaritanos a quem o evangelista Filipe pregou não foram regenerados até Pedro e João descerem a eles. Lendo o 8º capítulo de Atos, vocês perceberão que Filipe evangelizou em Samaria e muitos creram e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas fomos informados que não receberam o Espírito Santo até a chegada de Pedro e João, que desceram e oraram por eles e lhes impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo ou fossem batizados por ele. Ao meu ver, porém, todo o capítulo nega essa suposição. Foram regenerados, mas não haviam recebido o Espírito Santo. E a mesma coisa, naturalmente, pode ser deduzida em certo sentido no caso do eunuco etíope, com quem Filipe falou. Portanto, não posso aceitar a ideia de que o batismo é simplesmente uma referência à regeneração. Afinal de contas, o que é ele? Bem, é evidente que isso é o que João Batista e Nosso Senhor preanunciaram. Isto é o que Pedro chama a promessa do Pai, um termo que é frequentemente usado. De sorte que, diz Pedro, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, Atos 2,33. E o termo é usado alhures, a promessa de meu Pai, Lucas 24:49. Isso foi algo pelo qual os filhos de Israel foram instruídos a esperar. Ele é o cumprimento daquela promessa. Então, o que é ele? Ora, quando estivemos tratando da doutrina do Espírito Santo, nas preleções iniciais, enfatizei que o que ocorreu no dia de Pentecoste foi primariamente que a Igreja Cristã foi instituída e proclamada como o corpo de Cristo. Havia crentes, havia pessoas regeneradas, sim, mas só se tornaram o corpo de Cristo no dia de Pentecoste, quando foram batizados pelo Espírito Santo num só corpo. E esse é indubitavelmente o significado principal do Pentecoste. Parece-me, porém, que não devemos parar nisso. Se isso é o que ele é, em sua essência, há também um significado subsidiário. Ele inclui também a consciência desse fato. Digo isso pela seguinte razão. Volte novamente à pergunta formulada pelo apóstolo Paulo àquelas pessoas de Éfeso. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Ora, o fato de ter formulado essa pergunta implica que ela podia ser respondida por alguém que as pessoas sabem quando tem recebido o Espírito Santo, se o tem ou não recebido. Mas então o apóstolo formula quase exatamente a mesma pergunta aos Gálatas. Só isso quero saber de vós, escreve ele. Foi por obra da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3, verso 2. Na verdade, Paulo estava dizendo aos Gálatas, recebeste o Espírito Santo e o sabeis muito bem. Ora, recebeste o Espírito Santo em decorrência de vossas obras de justiça, obra realizada sob a lei ou pelo ouvir da fé? Sabiam que haviam recebido o Espírito, do contrário, a pergunta de Paulo seria sem motivo. Aliás, todo o ensino acerca da selagem e do penhor do Espírito deve apontar na mesma direção. O apóstolo também faz referência a mas até nós que temos as primícias do Espírito, Romanos 8:23, sabemos que as temos recebido. O que pretendo, pois, quando digo que este batismo inclui a consciência de sermos batizados no corpo de Cristo? É neste ponto que a confusão tende a entrar, porquanto alguns amigos limitariam isso a certos dons do Espírito e afirmam que a única prova de que temos recebido o Espírito é que manifestamos estes dons. Basearia isso em 1 Coríntios capítulo 12, mas esse mesmo capítulo ensina que nem todos têm os mesmos dons, que uma pessoa tem um dom e outra outro. Portanto, nunca devemos dizer que, a não ser que tenhamos um dom particular, nunca fomos batizados com o Espírito Santo ou nunca recebemos o Espírito.
Esse mesmo capítulo nega tal coisa. Ele pergunta: todos falam em línguas? Todos profetizam? Têm todos o dom de cura? E assim por diante. E a resposta, obviamente, é não. O perigo, porém, está em pensar no batismo do Espírito Santo só em termos de dons, e não em termos de algo muito mais importante, ou seja, afinal de contas, o sinal ou prova de que já recebemos ou não o Espírito consiste, seguramente, em algo que ocorre na esfera de nossa experiência espiritual. Você não pode ler o relato do Novo Testamento sobre pessoas a que o Espírito vinha, as pessoas sobre quem ele descia ou que o recebiam, como os cristãos gálatas e todos esses outros, sem compreender que o resultado era que todo o seu espírito era inflamado totalmente. O Senhor Jesus Cristo se lhes tornava real de uma forma que jamais haviam experimentado antes. O Senhor Jesus Cristo se lhes manifestava espiritualmente, e o resultado era a explosão de um grande amor por Cristo, profusamente derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Ora, com toda certeza, isso é algo que deve levar-nos a uma pausa, por alguns instantes, e a meditação profunda e seríssima. Segundo o meu entendimento deste ensino, eis aqui uma experiência que é o patrimônio hereditário de todo cristão. Diz o apóstolo Pedro: porque a promessa vos pertence a vós, e não somente a vós, mas a vossos filhos e a todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Ela não se restringe apenas àquelas pessoas no dia de Pentecoste, mas é oferecida e prometida a todas as pessoas cristãs. E em sua essência significa que somos cônscios da chegada, por assim dizer, do Espírito de Deus, e nos é dado certo sentido da glória de Deus e da realidade de sua existência, a realidade do Senhor Jesus Cristo, e o amamos. Eis aí porque os escritores do Novo Testamento podem dizer uma coisa destas sobre os cristãos: a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. 1 Pedro 1, verso 8. E assim foi com eles. Regozijaram-se nele, gloriaram-se nele, consideravam uma honra poderem sofrer por causa de seu nome. Por amor a ele, sofreriam qualquer tipo de perseguição. Seriam até mesmo expulsos de seus lares e de suas famílias. Por quê? Certamente não porque tinham conhecimento superior de certas doutrinas ou verdades. Não. Mas era porque o Senhor Jesus Cristo se lhes tornara tão real, tão querido e tão deleitável a seus olhos, que passou a ser tudo para eles. E esse, à medida que lerem esses relatos, é o resultado invariável deste batismo do Espírito Santo. Além do mais, vocês descobrirão que isso é algo do qual os santos, ao longo dos séculos, têm testificado. Todos se lembram da história de como isso aconteceu a John Wesley em Aldgate Street, em Londres, em 1738. Muitas pessoas, porém, nunca ouviram de como aconteceu de uma maneira ainda mais extraordinária a George Whitefield. Antes disso, temos ouvido de sua ocorrência no caso de Moody, que certa tarde descia uma rua na cidade de Nova York, quando de repente tomou consciência da glória de Deus de uma maneira tão irresistível, que sentiu que mesmo seu musculoso corpo estava a ponto de ser esmagado, e ergueu suas mãos e pediu a Deus que parasse. O mesmo se deu com Finney, com Jonathan Edwards e com David Brainerd. É algo do qual muitos cristãos comuns, cujos nomes não conhecemos, têm testificado e pelo qual têm dado graças a Deus. Esta percepção da glória de Deus, a realidade do Senhor, este amor para com Ele, esta indescritível experiência dessas coisas. Uma definição, portanto, que eu submeteria à sua consideração é algo mais ou menos assim. O batismo do Espírito Santo é a experiência inicial da glória, a realidade e o amor do Pai e do Filho. Sim, vocês podem ter muitas experiências ulteriores disso, porém, a primeira experiência, eu proporia, é o batismo do Espírito Santo. O piedoso John Fletcher de Medley o expressou assim: cada cristão deve ter seu Pentecoste. Nosso Senhor orou assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17:3.
E é tão somente o Espírito quem pode capacitar-nos a ter tal conhecimento. O batismo do Espírito Santo, pois, é a diferença entre crer nestas coisas, aceitar o ensino, exercitar a fé, que é algo que todos nós conhecemos, e sem o Espírito Santo, nem mesmo podemos fazer isso, como já vimos, e ter a consciência e a experiência destas verdades de uma maneira surpreendente e notável. A primeira experiência disso, estou sugerindo, é o batismo do Espírito Santo, ou o Espírito Santo descendo sobre nós, ou o recebimento do Espírito. E essa notável e inusitada experiência é descrita com tanta frequência em Atos, e a qual, vocês podem ver claramente nas epístolas, teria sido a possessão dos membros da igreja cristã primitiva. Ora, não existe diferença essencial entre a igreja moderna e a igreja primitiva. E vocês não podem ler o relato da igreja primitiva no Novo Testamento sem descobrir que esse era o povo espiritual, o povo com a realidade espiritual. Não eram apenas membros formais da igreja, havia um espírito vivo e eles sabiam em quem haviam crido e se regozijavam nessas coisas. Sem qualquer hesitação, vocês poderiam formular-lhes a pergunta: foi por obra da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3, verso 2. Que tal se eu lhe fizesse essa mesma pergunta neste momento? Poderiam respondê-la? Esta é a experiência que é para vocês e para seus filhos e para aqueles que ainda estão longe. Este bendito conhecimento da realidade de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a manifestação espiritual do Filho de Deus no coração do crente. Consideremos, pois, de forma abreviada, o segundo termo que sempre acompanha este e o qual, em certo sentido, lhe é complementar. É o termo enchimento. Notem que após aquele grande evento, na manhã do Pentecoste, nos é dito o seguinte: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Isso se encontra em Atos 2, verso 4. E se avançarem para Atos 4, 31, encontrarão a mesma coisa repetida. E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Quem eram eles? Os discípulos, os apóstolos, as mesmas pessoas. Ficaram cheios no dia de Pentecoste e ficaram cheios apenas poucos dias depois. Exatamente da mesma forma. E ainda temos outro exemplo em Atos 3, verso 9, onde o apóstolo Paulo está tratando de Elimas, o mágico. Lemos o seguinte: todavia, Saulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele. O outro uso do termo enchimento encontra-se em Efésios 5,18, onde se nos exorta: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a seguir vocês encontram referências a ele em Atos 6, versos 3 a 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregareis deste serviço. A nomeação dos diáconos na igreja. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Portanto, a pergunta que surge é: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Evidentemente, há duas coisas, pelo menos, que, obviamente, acompanham este termo. É algo que sucede e que transmite autoridade, poder e habilidade para o serviço e testemunho. Os apóstolos o receberam logo no início, e o resultado foi que começaram a falar em outras línguas, e Pedro, cheio do Espírito, pregou seu sermão. Uma vez mais, após orarem, todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. E quando Paulo foi confrontado com a oposição daquele homem capcioso, Elimas, o mágico, ele ficou cheio do Espírito de forma especial, a fim de pronunciar um juízo, e o juízo caiu sobre o homem. Portanto, é evidente que o enchimento do Espírito ocorre em função do serviço. Ele nos mune de poder e autoridade para o serviço. Deixe-me enfatizar esse fato. Este enchimento é uma necessidade absoluta para um serviço autêntico. Mesmo nosso Senhor não iniciou seu ministério enquanto o Espírito Santo não desceu sobre ele. E ele avisou os discípulos, aos quais ele treinara ao longo de 3 anos, que haviam permanecido com ele no círculo mais íntimo, que viram seus milagres e ouviram todas as suas palavras, que o viram morto
e sepultado e ressurreto, mesmo esses homens excepcionais, com suas oportunidades excepcionais, que não tentassem testemunhar a seu respeito enquanto não recebessem o poder que o Espírito Santo lhes concederia. Esse fato, pois, é algo vital para o nosso testemunho. Ele foi todo o segredo do ministério do apóstolo Paulo. Ele não pregava com atrativas palavras de sabedoria humana, mas pregava, como ele mesmo disse, em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, verso 4. Ele foi enchido do Espírito para o seu trabalho. Não seria isso algo que nos leva a um momento de pausa? Seja qual for a forma de nosso ministério, o seu valor só conta enquanto estamos cheios do poder do Espírito. Portanto, devemos compreender a necessidade de buscar este enchimento do Espírito e de seu poder antes de empreendermos qualquer trabalho, seja ele qual for. Deixe-me colocá-lo da seguinte forma. Existe toda a diferença do mundo entre ser uma testemunha e ser um advogado. O homem e as mulheres podem ser advogados dessas coisas sem o Espírito Santo. O que quero dizer é que eles podem ter certa compreensão da doutrina, podem receber a verdade, podem apresentá-la, podem convencer por meio dela e defendê-la. Sim, estão agindo como advogados. Primariamente, porém, como cristãos, somos convocados a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador do mundo, como nosso Salvador, como Salvador de todos aqueles que põem sua fé e confiança nele. E é tão somente o Espírito Santo que pode capacitar-nos a fazer isso. Vocês podem falar às pessoas e agir como advogados a favor da verdade, mas não vão convencer ninguém. Entretanto, se vocês estão cheios do Espírito e estão dando testemunho da verdade, a qual é real em sua vida, pelo poder do Espírito, então isso se torna eficaz. Portanto, este enchimento é essencial a todo o nosso serviço. Mas é também igualmente evidente que o enchimento do Espírito é essencial à genuína qualidade cristã em nossa vida. É por isso que somos ordenados a que sejamos cheios do Espírito. É um mandamento dirigido a cada cristão individualmente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Somos exortados a ser cheios do Espírito. E isso é ordenado a fim de que nossas graças venham a crescer, a fim de que o fruto do Espírito se desenvolva em nós e seja evidente a todos. É quando nos enchemos com esta vida que o fruto e as graças desta vida se manifestarão. Aliás, o enchimento do Espírito é essencial a um genuíno ato de culto. Vocês notaram como Paulo usa aquele seu mandamento nessa mesma conexão? Diz ele: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E então prossegue imediatamente, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 18 a 20. Portanto, o modo de testar se estamos cheios do Espírito é perguntar: estamos cheios de gratidão? Estamos cheios de louvor? Cantamos para nós mesmos e uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais? Fazemos melodias em nossos corações? Louvamos a Deus quando estamos a sós? Deleitamo-nos em louvá-lo juntamente com outros? Deleitamo-nos em louvá-lo em público, da mesma forma que em privativo? Estamos cheios do espírito de louvor, de gratidão, de culto e adoração? Essa é uma consequência inevitável de se estar cheio do Espírito. Isto é algo que pode ocorrer muitas vezes. O batismo, como o entendo, é a experiência inicial. O enchimento é uma experiência que pode ser repetida com frequência. E assim temos estes dois grandes termos: ser batizados com o Espírito e ser cheio do Espírito. Seguramente, nenhum tema é mais importante para todos nós do que, precisamente, este. O que é um avivamento? É Deus derramando o seu Espírito. É esse tremendo enchimento que ocorre a um grande número de pessoas concomitantemente. Você não precisa esperar por um avivamento para obtê-lo. A cada um de nós, individualmente, é ordenado a buscá-lo, a possuí-lo e a tornar certo que nós o temos recebido.
Em tempo de avivamento, porém, Deus, por assim dizer, enche um certo número de pessoas simultaneamente. Elas quase o descrevem em termos de o Espírito descendo sobre elas. Esse é um avivamento e essa é a maior necessidade da igreja de hoje. E é somente quando vocês e eu, como indivíduos, conhecendo a realidade destas coisas, conhecendo o seu poder e sua glória, preocupamos-nos em viver sempre cheios do Espírito, que não só agradeceremos a Deus, mas também oraremos a Ele por avivamento e lhe pediremos que venha sobre a igreja outra vez, como ele tem vindo em épocas passadas, e sob as brasas ardentes, numa poderosa chama de vida e poder. Essa é, de todas, a maior necessidade, e é só quando entendemos o ensino das Escrituras em relação a essas benditas questões que verdadeiramente tomamos posse dessas coisas e nos tornamos intercessores e advogados junto a Deus para que Ele reavive sua obra. Que Ele abra nossos olhos por meio do seu Espírito para a verdade do batismo, do Espírito e o enchimento do Espírito Santo,